Hoje eu vou te ensinar o sonho de padaria. Vou te ensinar um creme perfeito e uma massa bem fofinha. Vamos ao preparo? Eu vou começar colocando na minha panela uma caixinha de leite condensado. E nesse leite condensado eu vou dissolver 3 colheres de amido de milho. Eu gosto de dissolver no leite condensado porque eu acho que ele dissolve melhor, não faz bolinha. Dissolvi. Agora eu vou colocar 2 gemas peneiradas. E vou colocar também 500 ml de leite. Misturo tudo. E por último, uma colher de chá de essência de baunilha, mas a essência de baunilha é a gosto. Se você não gostar, não precisa colocar. Aqui tá pronto. Então agora eu vou levar pro fogo. Coloquei aqui no fogo regulado, tem que ser no fogo regulado, tá, gente? Bem regulado no mínimo. E vou ficar mexendo aqui até cozinhar. Quando chegar no ponto certo, eu mostro pra vocês. O creme já tá pronto. Olha como ele fica, ó. Ele tem que ficar dessa forma aqui, ó. Caindo assim em bloquinhos, tá? Então agora eu vou passar para um outro recipiente. Vou passar para cá, para esse outro recipiente, e vou cobrir com plástico assim, em contato com o creme, para não criar aquela película. Agora eu vou deixar ele esfriando, porque eu tenho que usar ele quando tiver frio, eu não posso fazer com recheio quente. Então eu vou deixar ele esfriar um pouquinho. Enquanto isso, vou separando os ingredientes da massa, do pão que eu vou fazer. E quando eu terminar a massa, aí aqui já vai estar frio. Então agora eu reservo, vou esperar ele esfriar. Enquanto isso, eu vou fazendo a massa. Enquanto o meu creme termina de esfriar, eu vou começar a fazer aqui a massa. Então eu começo colocando aqui 500 gramas de farinha de trigo, meio quilo então de farinha de trigo. Aqui eu vou colocar 4 colheres de açúcar, 1 colher de sopa de sal. Vou colocar 2 colheres bem cheinhas de manteiga ou margarina. E vou colocar um pacotinho desse aqui, ó, de fermento para pão. Não precisa ser dessa marca, pode ser da marca que você quiser, tá? Dou uma mexidinha. E agora eu vou colocar 2 ovos. E vou colocar 180 ml de água. Se você quiser usar o leite, também pode. Mexo. Começo mexendo com a espátula ou com uma colher. E depois eu vou enfiar a mão na massa. Agora eu vou sovar com as mãos. Ó, misturei bem aqui a massa e agora você tem 2 opções. Você pode, se você tiver uma batedeira que bate massa de pão, você pode bater na batedeira com aquele gancho de pão. Agora, se você não tiver, você coloca na mesa e sova. Eu vou sovar, vou colocar na mesa, vou sovar por aproximadamente uns 10 minutos. Aí quando a massa estiver no pontinho, eu mostro pra vocês. Eu já sovei por 12 minutinhos. Essa massa, ela é um pouco meio grudenta, então na hora que você vai sovar ela na mesa, ela começa a grudar na mesa, mas não pode pôr muita farinha, tá? Eu coloquei aqui no máximo 2 colheres de sopa de farinha pra poder sovar. Se você tiver a batedeira, é bem mais prático, tá? E, ó, como que ficou? Ficou em ponto de véu, ó. Então, aí eu vou deixar ela aqui e vou deixar ela fermentando por aproximadamente uma meia hora, 40 minutos ou até dobrar de volume. Quando passar esse tempo, aí eu volto com vocês.
eu já deixei crescer 30 minutos. E agora eu vou fazer bolinhas Vou fazer bolinhas de 30 gramas pra fazer. Eu não vou fazer aquele sonho grandão, vou fazer o sonho um pouco menor. Então, se você quiser fazer bem bonitinho, tudo do mesmo tamanho, o ideal é usar uma balancinha, tá? Então aí eu vou fazendo aqui, ó. Ó, vou fazer bolinhas assim, ó, de 30 gramas, tá? Aí eu vou fazer todas as bolinhas, depois eu vou bolear. Então eu vou colocar assim, ó, e vou fazendo isso aqui, ó, até a bolinha ficar bem redondinha, ó. Aí eu vou colocando aqui numa forma. Essa forma minha aqui, eu untei ela com óleo, tirei o excesso, né, com papel. E eu vou colocando assim com uma distância de uma da outra, não pode colocar muito perto, porque senão eles vai crescer e vai grudar. Então, tem que deixar uma distância maior. Então, eu vou fazer todas as bolinhas aqui de 30 gramas, vou bolear e colocar ali. Aí eu volto com tudo pronto. Fiz aqui todas as bolinhas, ó, todas de 30 gramas. E agora eu vou deixar ele fermentar novamente. Então, eu vou deixar ele paradinho aqui, ó. Vou cobrir com um guardanapo, tá? E vou deixar ele fermentar aqui mais ou menos uns 20 minutinhos. Deixei crescer aqui por 20 minutinhos. E agora eu vou levar para assar. Meu forno já tá pré-aquecido. Eu vou assar 180 graus e ele assa rapidinho, tá, gente? Porque, na verdade, eu vou pré-assar. Eu não vou assar, deixar ele douradinho. Quando ele estiver lá e começar a dourar por cima, a gente já desliga. Porque eu quero ele pré-assado, eu não quero ele totalmente assado, tá? Então, a gente tem que ficar de olho. É mais ou menos aí uns 20 minutinhos, é uma média. Começou a dourar é porque ele já tá pronto. Porque, na verdade, esses sonhos, ele podem ser frito direto. Do jeito que tá aqui, a gente já leva para fritar. Só que eu gosto mais assim, porque quando a gente vai fritar, às vezes acontece de no meio ficar um pouquinho cru. E fazendo assim, pré-assando no forno, não corre esse risco de ficar cru no meio. Por isso que eu gosto de pré-assar. Então eu vou levar para o forno, 20 minutinhos mais ou menos, ele vai começar a dourar, aí eu já desligo. Quando eu tiver tudo assadinho, eu mostro para vocês. Ficou 20 minutinhos no forno. E agora a gente vai fritar o sonho, porque o sonho tradicional mesmo, ele é frito, né? Eu gosto de fazer assim só para não ter o perigo dele ficar cru por dentro. Então, agora vamos na parte final, que é a fritura. Então agora vamos fritar. Já fritei aqui uns dois. Agora com óleo bem quente, ó, a gente coloca ali e ele frita rapidinho, tá? Não coloque bastante de uma vez só. Aí a fritura é o seu gosto, se você quer mais douradinho ou não. E ele frita rapidamente, tá, gente? É bem rapidinho aqui a hora de fritar. E assim, não tem problema, né, de ficar cru por dentro, porque como ele já é assadinho, então não tem aí esse risco de ficar cru por dentro. Ó, pra mim aqui já tá bom. Aí, eu vou colocar aqui, ó, numa peneirinha, pra escorrer todo o óleo. Aí depois, só depois eu vou colocar no papel absorvente. Então, eu vou fritar aqui todos os meus sonhos. Aí eu volto com vocês com eles todos fritinhos. Já fritei todos, agora vamos falar sobre o açúcar de confeiteiro. Eu estou usando esse açúcar aqui. Se o sonho for consumido no mesmo dia, não tem problema algum você usar esse daqui. Agora, se ele for ficar na geladeira, o ideal é você usar o açúcar gelado. Porque daí ele não vai melar, o açúcar não vai melar, ele vai ficar bonito por mais tempo, tá? Esse daqui, ele fica lindo, porém, se você deixar na geladeira, ele vai melar, tá? Então, eu tô usando esse daqui. Então, aí eu venho com meus sonhos e passo, antes de rechear, eu passo aqui no açúcar de confeiteiro. E ele fica assim. Aí vou reservando e assim eu vou fazer com todos. Só depois de todos prontos que eu vou recheá-los.
E agora nós vamos rechear os sonhos. Passei pelo açúcar de confeiteiro. E agora, aquele creme que eu fiz, eu coloquei dentro de uma manga de confeitar, coloquei aqui um bico, ó. Vou deixar marcado qual o bico que eu usei, mas não é necessário usar o bico para fazer o recheio. Você pode só cortar um saquinho e rechear, ou você pode também fazer só as colheradas, tá? Pode rechear só com a colher. Aí você vem, abre ele aqui. Tem algumas pessoas que gostam de abrir em cima, eu gosto mais de abrir aqui, ó. Abrir, olha como ele fica super macio. Aí, se você quiser fazer as colheradas, pode ser. Ou você pode fazer assim. E olha como que ele fica lindinho, gente, ó. Delicioso, né? E assim eu vou fazer com todos eles, aí eu volto com eles prontinhos. Já fiz aqui os sonhos, olha como eles ficam. Eles ficam macios, lindos e muito gostosos, gente. Vale a pena aí fazer, viu? E agora a hora boa, que é comer, né, gente? Macio, recheadão. Gente do céu, maravilhoso. E eu vou ficar aqui saboreando esse sonho delicioso. Fui.